Seja bem-vindo ao Life Produções. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir a você que curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Eu não queria escrever este livro. Eu não queria publicar este livro. Na verdade, pouco tempo atrás, eu havia pedido intensamente ao Senhor que me liberasse de dar palestras. Eu pensava que tinha razões muito boas para isso. Isto é, até o Senhor me mostrar a verdade. Nos últimos anos, o antagonismo contra mim na comunidade cristã cresceu muito. Sou odiada por muitas pessoas. Por toda parte, são impressos jornais e periódicos com a pretensão de expor a verdade a meu respeito. Mentiras e falsas acusações estão sendo disseminadas, especialmente através de livrarias cristãs, por cartas e através de comentários entre os cristãos. Ninguém, dentre os que imprimiram um boletim ou jornalzinho de igreja, entrou em contato comigo para procurar saber se havia um outro lado da história. Raramente algum cristão se dá ao trabalho de falar comigo para saber se o que está sendo dito é verdade. Poucos param para pensar que Satanás frequentemente destrói pessoas, colocando-as na mira e levantando toda sorte de acusações contra elas. Foi isso que aconteceu comigo. Na verdade, tenho descoberto que muitos cristãos amam a maledicência acima de qualquer coisa. Eles a justificam dizendo, com suas mentiras, que estão expondo a verdade. Mas, realmente, a gota d'água para tudo isso foi alguns contatos que meu marido e eu tivemos, há pouco tempo, com algumas pessoas em posições muito altas no reino de Satanás. Eles disseram: na verdade, nós não temos mais que despender muito tempo e esforço procurando destruir os cristãos. Eles estão tão ocupados golpeando uns aos outros pelas costas e destruindo-se mutuamente que nós não temos mais que nos preocupar com eles. Nós ouvimos o que vocês dizem, mas não podemos ver nenhuma vantagem em optar por servir ao seu Deus. Os servos do seu Deus não são diferentes de nós. De fato, a maior parte deles é pior do que nós. Ao menos, nós temos algum código de honra. Eles não têm nenhum, até onde podemos ver. Seu Deus é um Deus fraco. Só pode ser para tolerar o que está acontecendo em seu próprio reino. Fiquei de coração partido. Tenho durante tanto tempo sentido muito peso pela salvação dessas pessoas. Minhas lágrimas escorriam, mas o meu horror aumentou quando tentei compartilhar a minha tristeza com um outro cristão de um ministério conhecido. Você não pode deixar que isso a perturbe, disse ele. Você não pode dar ouvidos ao que eles dizem. Afinal, são apenas satanistas. Eles mentem. Passei diversos dias em lágrimas e em oração. De que adiantava? Muitos cristãos nem mesmo se importam se suas vidas estão levando outros para longe de Cristo e não parecem querer escutar ou saber o que está acontecendo de fato no mundo. Verdadeiramente, este versículo tem se cumprido em minha própria vida. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Lucas 21. Ó Senhor, implorei, deixa-me sacudir dos meus pés a poeira das igrejas cristãs organizadas e ir por estradas e atalhos aos pagãos que nunca ouviram falar de ti. É nesses lugares que o meu coração anseia por estar. Silêncio. Finalmente um dia, há cerca de um mês, enquanto eu com o Senhor observava o sol nascer, ele falou comigo muito claramente. Filha, eu sou Deus. Sim, pai, eu sei que tu és Deus, respondi. As seguintes poucas palavras foram repetidas. Filha, eu sou Deus. Sentei-me pensativa por um instante. Bem, Senhor,
Deve haver algo que eu não estou percebendo. O que é que eu não estou percebendo sobre o fato de que tu és Deus? Pensamentos vindos do Espírito Santo inundaram a minha mente, ao mesmo tempo me convencendo e dando-me uma abençoada esperança. Os pensamentos eram mais ou menos assim: você tem me pedido para liberá-la de falar ao meu povo, deixando de adverti-los de que precisam colocar o pecado fora de suas vidas, para que estejam preparados para permanecer firmes diante da perseguição que virá. Eu não a liberarei disso, porque eu sou um Deus santo. E eu disse em minha palavra, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. O fim dos tempos está próximo, este mundo cairá. Mas como o julgamento começa em minha casa, o meu povo será perseguido antes que os descrentes sofram. Por isso, você e outros precisam ir avisar o meu povo primeiro. Enquanto eu permanecia sentada pensando nisto seriamente, o Senhor voltou a falar comigo. Não despreze o meu povo. Você está caindo nessa armadilha? Diga-me, se eu tivesse agido em juízo contra você por suas maledicências e por falar pelas costas há 15 anos atrás, onde você estaria hoje? Eu estaria em uma posição terrível, foi a minha resposta imediata. Não se esqueça, eu não sou apenas um Deus de santidade e de justiça, mas também um Deus de misericórdia. É por misericórdia que eu demoro em agir, esperando que o meu povo se arrependa do mal que está fazendo. Satanás não tem nenhuma misericórdia. De fato, Satanás sempre interpretou misericórdia como fraqueza. Os servos de Satanás seguem um certo código de honra, porque não há misericórdia no reino de Satanás. Se desobedecem àquele código, são mortos. É simples assim. Portanto, os servos de Satanás acham que misericórdia é um sinal de fraqueza. Mas eu lhe digo que demonstrei o meu poder como nunca quando permiti que o meu filho Jesus fosse torturado e morto numa cruz cruel. A minha misericórdia pagou o preço pelos pecados de vocês. Lembre-se sempre, eu amo o meu povo, mesmo que ele seja orgulhoso, seja pecador e até destrua meus servos, eu ainda os amo e aguardo em misericórdia que se arrependam de suas práticas erradas. Um dia eles me prestarão contas do que fizeram. O sangue de muitos deles será requerido no trono do julgamento de Cristo, mas não despreze o meu povo, porque eu os amo. 1 Coríntios 3:13 e Romanos. O sangue de muitos deles será requerido no trono do julgamento de Cristo, mas não despreze o meu povo, porque eu os amo. A referência está em 1 Coríntios 3:13, Romanos 14:10. Eu me arrependi da ira que estava sentindo em relação a muitos por causa do terrível testemunho que estavam dando ao mundo, mas o meu coração ainda estava pesado. O que posso dizer àqueles que têm tropeçado por causa dos pecados dos cristãos, Senhor? Como posso efetivamente trazê-los a Jesus? Perguntei. Uma vez mais, a minha mente e o meu coração foram inundados por aquela declaração simples, porém sublime. Filha, eu sou Deus. É sua responsabilidade compartilhar as boas novas com essas pessoas, falar-lhes a respeito de Jesus Cristo. A minha responsabilidade é dar-lhes provas de mim mesmo. Você não pode me provar para ninguém. Somente eu posso fazer isso. Conte as boas novas e depois ore, e desafie-os a orar e a pedir-me que eu me faça real para eles. O resto é comigo. Louvado seja o Senhor! Que grande verdade! Nós, seres humanos, não podemos provar Deus para ninguém. O próprio Deus deve fazê-lo, e o fará.
Nós somos responsáveis por pregar o Evangelho a todos os homens. Deus fará o resto. Aleluia! Que Deus maravilhoso é este a quem servimos. Eu não tenho necessidade de me defender-me. O Senhor é o meu defensor. Por que deveria eu correr de um lado para o outro, tentando me defender quando não fiz nada de errado? Aqueles que quiserem ouvir, ouvirão. Aqueles que quiserem falar maledicências, falarão. A minha oração é que os cristãos em toda parte ouçam com atenção a advertência que o Senhor fez a mim e a outros quanto ao seu serviço. Uma perseguição está aproximando-se rapidamente de nós. Eu oro para que você, que é filho dele, esteja preparado para permanecer firme, trazendo glória a este nosso maravilhoso Deus. Fique firme no poder de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, trazendo glória a Deus Pai para todo sempre. Amém. Rebecca Brown. Livro Vasos para a Honra, autora Rebecca Brown. Capítulo 1. Testando a Aliança. As sombras avançaram naquele frio anoitecer, enquanto o sol se punha rapidamente por detrás do horizonte de áridas montanhas de rocha. O pôr do sol no inverno dura apenas alguns minutos na região desértica onde Elaine e Rebecca moravam. Nesta noite de 21 de dezembro de 1988, em particular, o vento estava tranquilo e tudo parecia estar em silêncio à espera dos eventos daquela noite. O mal sempre avança sob a cobertura da escuridão. Essa noite tinha um significado especial, pois 21 de dezembro é a noite do solstício de inverno, um dia importante para os satanistas. Esse dia também deveria ser o dia da morte de Elaine e Rebecca. Mais uma vez, as velhas frentes de batalha estavam alinhando-se. As forças de Satanás contra as forças de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A aliança que Deus havia feito recentemente com Rebecca seria testada. Ver, prepare-se para a guerra, capítulo 2, fazendo alianças com Deus, e capítulo 7, escutando Deus. Em 1º de dezembro de 1988, Deus havia feito uma aliança com Rebecca, dando-lhe a sua promessa de que o vale onde elas viviam seria um refúgio seguro para as pessoas que renunciassem ao satanismo. O Senhor prometeu a ela diretamente as vidas de todos os que estivessem sob seus cuidados ou trabalhando com ela no ministério. Ele disse a Rebecca que ela passaria por muitas batalhas e que algumas vezes a chamada da morte passaria bem perto, mas que por fim suas vidas, a dela e de Elaine, seriam salvas. Em breve, elas veriam o braço forte de Deus guerreando contra Satanás por elas. Enquanto a escuridão do crepúsculo daquela tarde aumentava, Rebecca levantou-se, ungiu e selou novamente a casa. As luzes quentes brilhavam através das janelas, contrastando com o mau e tenebroso que pairava do lado de fora. Tudo estava quieto quando silhuetas escuras começaram a reunir-se ao redor da propriedade. A casa de Rebecca e Elaine ficava numa área campestre, num terreno de aproximadamente 4.000 metros quadrados. Shiba, a cadela, começou a correr de um quarto para o outro, com um grunhido contínuo em voz baixa. Este era o seu aviso de perigo na propriedade. Mas todos na casa já tinham sentido o mal crescendo do lado de fora. Como eles atacariam? Elaine e Rebecca eram os alvos. Um dos mais hábeis assassinos de Satanás, com seus ajudantes, planejava utilizar as duas como sacrifícios de solstício de inverno naquela noite. Esther, não é este o seu nome real, Elaine, Rebecca e Beth, não é este o seu verdadeiro nome, uniram-se na sala para um breve momento de oração. Não havia muito o que dizer, além de agradecer ao Senhor por sua aliança e por sua promessa de mantê-las vivas, e pedir a Ele que agisse naquela situação da forma que quisesse, para que toda a honra e glória lhe fossem dadas. Quando a escuridão tornou-se completa, Shiba acelerou os passos e os grunhidos. As moças olharam pelas janelas da frente e viram algumas figuras sombrias no limite da propriedade. Havia um furgão preto na rua em frente da casa e outro na rua lateral. Vários homens pareciam estar armados com fuzis, mas era difícil no escuro dizer com certeza. Esther começou a chorar.
Estou com muito medo. Esses homens parecem ser perigosos. Será que Deus é suficientemente forte para nos proteger deles? Seu corpo esguio tremia de medo. Rebeca foi até ela e pegou-lhe na mão. Escute, Esther, você sabe que Jesus é mais forte. Você já viu demonstrações do poder dele muitas vezes. Agora permaneça firme na fé, junto conosco, e repreenda o medo em nome de Jesus. O Pai prometeu-nos que estaríamos seguras aqui, e Ele nunca volta atrás em sua palavra. Mas você tem certeza de que ele ouviu direito? Foi sua resposta amedrontada. Sim, tenho certeza. Ele também confirmou a promessa para Elaine e para Beth. Não temos dúvida em nossa mente. Venha, Esther, vamos cantar louvores ao nosso Senhor enquanto esperamos para ver como Ele lutará esta batalha por nós. Beth colocou uma música de louvor suave e elas começaram a cantar, todas juntas. O tempo passava e a tensão aumentava. Todos do lado de fora estavam terrivelmente quietos, mas a pressão demoníaca crescia rapidamente. De novo elas foram olhar pelas janelas. Parecia haver ainda mais figuras sombrias do lado de fora, na grama, e algumas estavam vindo em direção à casa. Escutem, disse Beth. É tolice ficarmos aqui nervosas e assustadas. Vamos fazer alguma coisa construtiva, como preparar biscoitos de chocolate. As outras riram. Biscoitos? Exclamou Elaine. Bem, e por que não? Só espero que o Senhor não deixe esses caras entrarem para comer alguns. E assim foram todas para a cozinha. Tão logo elas haviam começado a preparar os biscoitos, ouviram subitamente o som de um grande impacto que abalou a casa. E depois outro, outro e outro. E outro. 5 ao todo. Esther encolheu-se, com medo, junto à bancada da cozinha. Aposto que eles planejam colocar fogo no teto. É a maneira típica de como esse pessoal trabalha, Elaine disse cautelosamente. O que faremos agora? Esperar. Simplesmente esperar, foi a resposta de Rebeca. Se o pai permitir que eles entrem na casa, então saberemos que devemos compartilhar o evangelho com eles. Mas não penso que ele os deixará entrar e muito menos que os deixará atear fogo na casa. Tão logo foram ditas essas palavras, elas escutaram o som de uma tremenda confusão vindo de cima, do teto. A casa delas era como a maioria das casas típicas do deserto. Uma casa térrea com um teto plano de pedra. O ruído da confusão e da luta percorria o teto de um extremo ao outro. A preparação dos biscoitos foi suspensa, e as moças ficaram orando e olhando para o teto enquanto o barulho aumentava. De repente, depois de cerca de 5 minutos, houve um grito, uma voz que praguejava alto e o som de um impacto seco, bem em frente da casa. Ali, diante de seus olhos surpresos, elas viram que 5 homens, praguejando horrivelmente, se levantavam do chão. Um deles havia pousado num grande cacto plantado bem em frente da casa. Este praguejava mais alto que os demais. As moças gritaram de alegria e louvaram ao Senhor, enquanto os homens retornavam ao furgão para se recuperarem. Ainda rindo, elas voltaram à cozinha para continuar a fazer os biscoitos. Uau! Eu gostaria de ver o que esses homens viram, exclamou Beth. Eu gostaria de saber se o Senhor permitiu que eles vissem os anjos com quem lutavam, comentou Rebeca, pensativa. Espero que sim. Isso é que acabaria com eles. Se eles não viram os anjos, receio de que pensem terem estado lutando apenas contra demônios mais poderosos. Oh, não tenho dúvidas de que foi assim, disse Elaine. Eu me recordo claramente da ocasião em que fui contra os anjos de Deus. Foi uma experiência humilhante, para dizer o mínimo. Nós não podíamos passar por eles, não importava o que fizéssemos. Isso certamente me fez começar a pensar. Satanás não ia me dizer quem eles eram, mas dentro de mim eu sabia que eram anjos de Deus. E isso, sem dúvida, me fez perceber que Satanás não era todo-poderoso como dizia ser.
Cerca de 1 hora depois, elas ouviram os homens subindo no teto novamente. Sons de uma intensa batalha vieram novamente de lá de cima. Logo, os homens foram arremessados do teto novamente. Mas desta vez, os homens não se puseram de pé. Ao invés disso, cada um foi agarrado, sob os braços, por uma força invisível e arrastado até para fora do limite da propriedade. As moças não viram os anjos, mas não havia na mente delas dúvida alguma de que tinham sido eles. Os homens foram largados na rua, sem cerimônia. A luta estava terminada. Os satanistas ainda estiveram em torno da propriedade por mais 2 horas, mas não puderam colocar novamente os pés dentro da propriedade. Finalmente, desistiram e foram embora. As moças comeram os biscoitos e louvaram ao Senhor pela maravilhosa libertação das mãos de seus inimigos. Como sempre, o Senhor havia sido fiel à sua aliança. Tendo obtido esta vitória, elas logo teriam que se deparar com um novo ataque, com novas lições a serem aprendidas. Nota da autora. Escreva algumas de nossas aventuras com um propósito. Quero que você, leitor, saiba que o nosso Deus ainda vive e que hoje atua da mesma maneira que atuava ao longo das páginas das Escrituras. Temos um Deus que ainda opera milagres. Nós estamos vivas hoje somente por causa da sua proteção direta e por ter agido em nossa vida. Temos também um Deus que fala ao seu povo hoje como ele o fez no tempo das Escrituras. Temos de depender da sua direção diariamente. Satanás tem um vasto reino, mas o nosso Deus assenta-se acima da terra e do céu. O nosso Deus é o Criador de tudo. Ele tudo vê e tudo conhece. Satanás faz planos e esquemas sem fim. Mas o nosso capitão, Jesus Cristo, estende a sua mão e toca uma pessoa aqui e outra ali, frustrando os planos mais bem elaborados de Satanás.